sei. Meu marido ainda estava levantando. Bom dia. Aí ela vai e me manda um vídeo. Bom dia. Comprei neve em gel para as crianças. Gente, uma sujeira, uma sujeira. Tipo uma gelatina, sabe? Ele faz uns grãos ali. Aí eu falei, sério, mas isso é. Não, é feito. Eu falei, isso pode dar uma alergia nas pessoas. Não, pô. O problema é que escorrega. Aí meu sobrinho com 3, a minha sobrinha com 2. Eu já estou muito fora desse tipo de emoção. Bom dia. Oi, bom dia. Falta, né? Vou começar. Ia ter. Cadê a Marcela, tá bem? Hã? É mesmo? Também no online também não tá vendo.
Então vamos lá, gente. Vamos volta. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, com todas as suas inquietações políticas, administrativas. E vem, meu querido. Ah, não. Não, peraí. Não ofensa. Fala sério. Tá viajando. Ainda vai sentar na minha frente na primeira cadeira. Só porque eu te amo muito, garoto. Só porque eu te amo muito. Não é? Uma falta de respeito. O aluno chegar assim na sala de aula. Menina, um campeonato? Não fala o nome desse time. Um campeonato de quê? Então, na verdade, se todo mundo for para a Série B, a gente já está bem, né? Só porque o Grêmio já está chegando lá. Vou com o Grêmio onde o Grêmio estiver, Série B, inclusive. Eu tenho uma máscara descartável, se você quiser começar a dar coceira, tá? Porque depois é isso, começa a sentir uns sintomas estranhos, aí diz assim, tá com suspeita, bom dia, tá com suspeita de Covid, nada disso. Basta tocar de máscara. Vamos lá. O Senhor nos proteja de todas as provocações da vida. Estou brincando. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Agostinho, intercedei por nós. São José, rogai por nós. Nós estamos e vamos permanecer sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só não é pior do que o Zé Luiz com aquela máscara do Botafogo. Oh, meu Deus do céu. Eu não uso máscara do Vasco. Iminência de cair, tropeçar. Não, vai nem subir, ó. Pois é, né? Eminência. Imagina, eu não consigo subir a escada. Tirou a máscara, veio. Gente, ninguém precisa falar mal do Vasco. Eu mesmo sozinha já faço uma desgraça. O quê, menina? É paródia, né? O sentimento não para. O sofrimento não para. Não tem jeito. Enfim. Não, agora vem o técnico do Santos. De repente, um milagre acontece. Horrível! Horrível! Ai, gente, não vamos falar de futebol, não. Não vamos, não, porque. Ai, eu quero ver o evento teste. Vai acontecer no evento teste. Vamos lá. Semana passada a gente falou sobre curso de tecnólogo, bacharel, licenciatura, né? Minha querida, tudo bom? Vai pro telefonezinho, amor. Hoje a gente vai falar sobre a graduação, o mestrado e o doutorado. Então, assim, depois da graduação, o que você vai fazer? Né? E o que eu acho interessante é vocês já saberem a diferença entre eles. Davi, faz um favorzinho para a Titi, desliga o ventilador aqui.
é porque algumas vezes você faz uma graduação ou um curso de tecnólogo, como a gente já viu que existe essa possibilidade, e depois você pode fazer, obrigada, você pode fazer algum curso, né, de pós-graduação que vai te dar uma especialização específica, ficou meio redundante, né? Mas vai te dar uma especialização mais direta naquela área que você está atuando ou que você quer atuar, né? Por exemplo, você faz jornalismo. O jornalismo, ele não vai te encaminhar para um tipo de jornalismo específico. Por exemplo, jornalismo esportivo, jornalismo político. Mas depois você pode fazer uma pós-graduação na área para atuar diretamente como um repórter esportivo, por exemplo. Tá? Então vamos lá, o que é mestrado? Mestrado é um tipo de graduação estricto senso. Ih, gente, hoje não está saindo. Estricto senso, saiu. E dá ao estudante um título de mestre. Ele é dividido em duas categorias, mestrado profissional e mestrado acadêmico. O mestrado profissional é voltado ao mercado de trabalho e é indicado para profissionais que queiram atuar em empresas e estejam em busca de conhecimento mais aprofundado em uma determinada área. Daqui um pouquinho eu botei uma nota sobre o que é essa questão de estricto sensu e lato sensu, porque às vezes em propaganda a gente ouve isso, né? Pós-graduação, lato sensu e tal, e aí a gente vai entender onde está uma, onde está outra. Mas a pós-graduação normalmente é lato sensu, tá? O mestrado acadêmico é mais recomendado para quem quer seguir carreira acadêmica, dando aula em universidade, por exemplo, e gosta de fazer pesquisas científicas. Os dois tipos têm duração média de 2 anos e terminam com a apresentação de uma dissertação, que, se aprovada, dá ao estudante um título de mestre. O sentido estrito ou estricto sensu é aquele que está mais ligado à interpretação acadêmica tradicional do que a pós-graduação, ou seja, é um mestrado ou doutorado focado em pesquisa ou produção científica. Então, área de administração, por exemplo, ou melhor, vou dar uma medicina, por exemplo. O cara é dermatologista, né? Fez a especialização como dermatologista. Aí ele quer se especializar em nevos, que é um tipo de pinta que pode se tornar um câncer, existem vários tipos de nevos. Aí ele vai fazer um mestrado, tá? Para se tornar mestre naquele tipo de estudo que está ligado a nevos, por exemplo. Aí você vai no médico, vamos supor que apareça uma pintinha, e aí você vai no médico e ele diz assim, isso é um nevos, você tem que procurar um especialista. Aí um cara que é especialista é um cara que tenha mestrado. Se ele tem um mestrado profissional, ele vai trabalhar naquilo, lá dentro do consultório dele e tal, né, para ajudar no processo de cura e diagnóstico das pessoas, né? Mas se ele tem um mestrado que é acadêmico, ele pode ter os dois. Basta ter cérebro, né, massa cefálica para fazer os dois, mas ele pode ter os dois. Aí ele pode atuar não só
no consultório, como também ele pode formar outros médicos nessa especialização, numa pós-graduação, por exemplo, tá? Essa é a questão do mestrado. Dependendo, mas assim, para você fazer o mestrado, normalmente, você primeiro tem, assim, dependendo do local onde você for fazer mestrado, existe mestrado dentro da faculdade pública, assim como existe mestrado dentro das faculdades particulares, tá? Mas, normalmente, você é aceito no mestrado. Então, você se inscreve para fazer o mestrado e aí alguém vai analisar o seu currículo de formação e vai te aceitar ou não. Pode ser que você não tenha nenhuma linha de pesquisa e atuação naquela determinada área, né? Por exemplo, eu nunca trabalhei com educação infantil. Nunca trabalhei com educação infantil. Aí eu vou fazer um mestrado na área, eu estou fazendo agora, eu estou fazendo mesmo, né? Gestão escolar. Estou fazendo pós-graduação em gestão escolar. Trabalho que está além da sala de aula, questão administrativa, burocrática, tudo isso. Aí eu vou fazer um mestrado em educação infantil, desenvolvimento lúdico, já que hoje lúdico é a palavra do dia, né? Desenvolvimento lúdico na educação infantil. Provavelmente alguém vai olhar meu currículo e vai dizer assim, gente, não tem nada a ver. Eu acho que você tem que fazer um mestrado em administração financeira das instituições escolares. Pô, isso aí realmente tem mais a ver, entendeu? Você vai seguindo linhas de pensamento. Ah, mas olha só, eu cansei de trabalhar com gestão escolar. Cansei. Eu quero ir agora para a área da educação infantil. Eu posso? Posso. Só que não vai ter que ser, não vai dar para ser um mestrado. Eu muito provavelmente vou procurar uma especialização e isso vai ser na área de pós-graduação que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Dúvida? Não? O que é o doutorado? Doutorado é o passo seguinte ao mestrado. É um curso muito voltado a quem quer se aprofundar em pesquisa científica e seguir na carreira acadêmica. O doutorado dura, em média, de 4 a 5 anos e exige dedicação intensa. No final do curso, o doutorando deve apresentar uma tese inédita que represente um avanço no conhecimento da sua área de estudo. Quando aprovado, ele recebe o título de doutor. Então, o mesmo profissional que fez lá o mestrado, na área dele de nevos, dermatologista, ele pesquisou e desenvolveu uma técnica revolucionária para o diagnóstico do nevo, por exemplo. Alguma coisa lá no sangue que ele descobriu, um exame de sangue novo e tal. E aí, essas teses, tá? É até interessante falar isso, que tudo que você escreve é de sua autoria. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as referências, tá? Quando vocês estiverem na graduação, na pós-graduação, essa coisa de produzir redação é muito importante. Até por conta da historinha, quem chegou depois, não sei se pegou, que eu estava falando da treta no grupo da minha família mais cedo, né? Que meu cunhado foi lá e copiou o negócio da internet para tentar me dar uma provocada. Isso é muito perigoso, porque quando você faz uma graduação, uma pós, mestrado, doutorado, você precisa ter textos de sua autoria. Ah, mas eu quero citar o fulano de tal. Pode, mas você tem que indicar, bom dia, você tem que indicar que ali existe uma citação.
Entenderam? Acho que não. Obrigada. Você tem que indicar que ali existe uma citação. Conforme Davi, o fulano de tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu digo o ano, se o Davi publicou aquilo no livro. Qual é o seu sobrenome, Davi? Hã? Guimarães. Conforme Guimarães Davi, 2021, usar a máscara, tal, não sei o quê, além de proteger contra o Covid, também afasta, repele mosquitos, abelhas e outros insetos, por exemplo. Entenderam? Você precisa sempre, Davi, você precisa sempre citar a fonte. Sempre, sempre citar a fonte. Porque senão você pode ser acusado de plágio. Uma vez, um sábado à tarde, estávamos almoçando, o telefone do meu marido tocou um número do sul do Brasil. E aí ele atendeu e tal, não, sou eu sim, me formei, tá? Tem um arquivo original? Tem. Qual o e-mail? Que isso? Faculdade, não sei o quê. O que era? Um aluno, porque quando a gente faz uma monografia, faz uma tese, normalmente as universidades publicam essas monografias no site da faculdade. E aí, se você passou, se você foi aceito, né? Você publicou aquilo ali, é seu. Um aluno de uma universidade, eu acho que no Paraná, pegou a monografia do meu marido todinha e apresentou como se fosse dele. Só que eles acharam a monografia do meu marido no site da faculdade que a gente tinha estudado junto, até na mesma faculdade. Acharam lá e aí pediram ao Marcelo, né? Olha, é de sua autoria e tal, não sei o que, você deseja abrir um boletim de ocorrência por plágio e não sei o que e tal, mas não precisa não. Então, a gente só vai realmente zerar a nota do aluno e validar a monografia dele. Mas vocês veem que o negócio é sério, né? Muito sério. Inclusive, correção de texto do Enem. Eu acho que, de repente, outros professores já devem ter falado isso. Você faz a redação. O professor está corrigindo. Se ele percebe ali que tem alguma coisa que você decorou da internet e você escreveu sem citar a fonte, sua monografia pode ser anulada. E aí ele vai, indica o site onde aquilo está escrito, porque tem gente que decora as coisas, né? Vai lá, indica e acabou a monografia. Acontece. Tá? Dúvidas? Não? Manu? Levanta, mano. Faz um esforcinho. O que é pós-graduação? Tá acabando. Normalmente, quando falamos em pós-graduação, estamos nos referindo ao tipo de pós lato sensu, que é ideal para quem já está no mercado de trabalho e quer se especializar em uma área para se desenvolver e ocupar cargos mais altos nas empresas. Quando você faz uma pós em marketing digital, você não se torna mestre ou doutor nessa área. Dizemos que você tem, por exemplo, uma formação em relações públicas com pós em marketing digital. Isso significa que você aprofundou seus conhecimentos no assunto depois de terminar a graduação. As pós-graduações lato sensu compreendem programas de especialização e incluem cursos designados como o MBA, por exemplo, com duração mínima de 360 horas. Ao final do curso, o aluno obterá um certificado e não um diploma, tá? Algumas pós-graduações oferecem isso. Você sai com diploma de especialista. Não, está errado. É certificado. Certificado é diferente de diploma,
tá? O diploma é quando você é diplomado, tem toda uma questão burocrática de sair no Diário Oficial, tem o carimbo do Ministério da Educação, tudo certinho, né? Da Secretaria de Educação, tudo direitinho. Mas curso de pós-graduação não tem, não. Então, se um dia tentarem vender para você uma pós-graduação com diploma, já sabe que é propaganda enganosa, tá? O que vem primeiro? Pós-mestrado ou doutorado? Depois da graduação, você pode escolher entre uma pós-graduação, lato sensu, ou um mestrado, que, como dissemos, é também uma pós-graduação mais stricto sensu. Apenas depois de concluir o mestrado é que você pode seguir para o doutorado. E tem também o pós-doutorado, o que chamam de pós-doc. Já devem ter ouvido falar, que é o tipo o PhD. Já ouviram essa? Não, não, olha só. Isso tudo você faz trabalhando. Você faz trabalhando. Hã? Sim, inclusive tem algumas. Não, trabalhando mesmo. Você só não vai trabalhar diretamente naquela área específica que você ainda não obtém o diploma. Mas você pode trabalhar, tá? Eu tenho uma conhecida que ela fez medicina e aí ela se especializou em UTI. Ela era médica intensivista em UTI. E ela cansou daquela rotina de UTI, e ela foi fazer a pós-graduação em pediatria. Ela foi se especializar em pediatria, porque ela queria sair da UTI. Mas ela só começou a trabalhar com pediatria depois que ela terminou a especialização. Enquanto isso, ela continuou trabalhando como clínica geral e como intensivista no hospital, entendeu? Ela não vai deixar de ser médica, né? Ela não vai deixar de atuar, mas ela não pode assinar como pediatra antes de ter o título, entendeu? Quando aparece exercício ilegal da profissão, às vezes não aparece isso na televisão. O cara se passava por advogado, o cara se passava por médico. Na verdade, alguns não têm mesmo instrução nenhuma, mas alguns eles são estudantes, né? E aí existe assim algumas profissões que você, a partir do sexto período, sétimo período, você já pode estagiar na área. E aí você já tem habilitação para algumas atividades, mas você ainda não pode atuar sozinho, né? Na residência, por exemplo, na medicina, você, enquanto médico, você é um médico residente, ou seja, você ainda é, entre aspas, um estudante, mas você já é um médico que tem a habilitação para fazer determinados procedimentos. E aí isso vai de cada área, né? Ok? Quando e qual fazer? Tá acabando já. Pós, mestrado ou doutorado. A escolha depende muito do seu objetivo. Se sua ideia for seguir carreira em empresas, os cursos mais recomendados são pós-graduação lato sensu e mestrado profissional. Por outro lado, se você gosta de fazer pesquisa científica e pensa em trabalhar nas áreas acadêmicas como um professor, um pesquisador, o mestrado acadêmico e, em seguida, o doutorado podem ser a melhor escolha.
Não existe um caminho certo. Existe o caminho mais adequado para você chegar ao seu objetivo. Portanto, primeiramente, defina para onde você quer conduzir a sua carreira, para então decidir que tipo de pós-graduação você quer fazer. Né? E lembrando, foi até uma coisa que eu estava falando na terceira série do ensino médio, o ministro aí andou falando umas besteiras sobre a questão da faculdade. Né? Ele falou uma besteira muito, muito, muito grande. Porque a universidade, a faculdade, é para quem quiser. Não é? É para quem quiser. Agora, ela não e aí eu acho muito complicado uma certa pressão de que todo jovem que sai do ensino médio precisa ir direto para o curso superior. Não penso assim. Eu acho que existem muitas carreiras, eu acho que existem muitos caminhos, né? E de acordo com a formação que você busca, formação não, mas da carreira que você busca, da sua vocação, tá? De acordo com a sua vocação, você pode e deve, muitas vezes, procurar uma formação que seja bastante adequada àquilo que você quer fazer, né? Eu vejo assim, por exemplo, de repente a pessoa quer ser músico. Ah, o que você quer ser músico? Mas para ser músico, para fazer uma faculdade de música, você tem que saber pelo menos você dominar um instrumento. Um instrumento. E aí, será que não é mais interessante, de repente, fazer um curso livre, alguma coisa numa área mais técnica, técnico de som, que é um negócio que hoje em dia está dando muito dinheiro, né? Pessoa que entenda de cabeamento, que entenda até dessa questão de acústica, né? Para você fazer grandes festivais, tem todo um estudo, não é à toa. O cara vai lá, bota qualquer caixinha de som, qualquer microfone, não. Tem, não é, Davi? Você entende um pouquinho disso, né? Tem que ter a caixa certa para o microfone certo. Não é qualquer um, não. E o cara, se ele for técnico de som, dependendo da atuação dele, ganha por show mais do que o artista. Porque se o trabalho dele não for muito bem executado, a voz do artista não chega lá no último cara que está encostado lá na grade. Só ouve quem está ali no gargarejo, né, do show, como chama. Né? Então, você precisa definir qual é a carreira que você quer. E entendo que, como a gente estava falando na semana passada, já vou acabar, tá? Às vezes a gente recebe uma pressão externa de muitos setores, mas diante de tudo que a gente já aprendeu ao longo desses anos aí, você precisa construir o teu argumento, né? E fazer com que o teu discurso tenha credibilidade, para você poder construir esse argumento na escolha da tua carreira de acordo com a tua vocação, os teus dons e as tuas habilidades, né? Então, espero que vocês tenham gostado. E aí a gente entra, né, na próxima aula numa questão um pouquinho mais técnica, né, que é essa coisa das habilitações, das, das provas específicas e por aí vai. Ok? Tchau para vocês. Bom final de semana. Obrigada. Tchauzinho.